Autolab em ação, Wesley Góes, e nós estamos iniciando aqui a aula de introdução aos programadores automotivos. Nós já preparamos para você um material incrível e a introdução aos programadores. Nesta aula nós vamos falar especificamente do ST10, que foi um programador projetado para que houvesse comunicação entre o microcontrolador da UCE, Unidade de Controle Eletrônico, dos motores ou de transmissões automáticas também, que é muito comum, e nós vamos utilizar esse programador para a leitura de alguns modelos de processador. Bom, então vamos agora, no decorrer dessa incrível aula, mostrar o que o incrível programador ST10 é capaz de fazer no sistema eletrônico embarcado automotivo. Vamos aqui agora para o nosso slide. Chegamos então à introdução do programador ST10. E você já vê de cara algumas imagens nesta apresentação. Bom, como você pode observar, aqui nós temos dois modelos que utilizam formas de comunicação diferente com o computador. Aqui nós temos um com comunicação serial por USB e aqui nós temos por conector DB9 também em serial, entretanto que utiliza o protocolo de comunicação RS-232, ok? Então por isso ele utiliza esse modelo de conexão com o computador através do DB9. Aqui nós temos um ST10 com o modelo de comunicação com o computador por cabo USB e um por cabo DB9. Em ocasião aqui nós temos com comunicação via DB9. Bom, o ST10 é um programador automotivo para leitura de arquivos em formato hexadecimal. Padrão de comunicação USB serial ERS-232, que foi o que eu acabei de mencionar, em desktop e notebooks com Windows 7, XP, 32 ou 64 bits. Bom, esse ST10 ele é um comunicador e que utiliza uma linha de comunicação que nós conhecemos como linha K, que é um protocolo de comunicação bidirecional, ok? Então, ele comunica através da linha K com o processador, sendo possível copiar as informações contidas no mesmo. Aqui nós temos dois modelos de padrões de comunicação, por exemplo, TX e RX. O ST10 utiliza o TX e o RX, que quer dizer transmissor e receptor para comunicação com o transmissor TX e receptor RX. É muito comum você ver essas siglas nos datasheets desses programadores, ok? Os transmissores são chamados de DTE, exemplo, computador. E os receptores são chamados de DCE, exemplo, processador. O software mais utilizado para a utilização do ST10 é no Windows XP SP3, ok? Que é o Windows recomendado para a utilização. Entretanto, você tem a possibilidade de utilizar outros Windows, ok? Como, por exemplo, 7, 32 ou 64 bits. O software faz comunicação do computador e o módulo de comunicação. Podemos ler e copiar o arquivo e até mesmo gravar o arquivo no módulo de injeção eletrônica. O arquivo a ser gravado no módulo deverá estar com o seu checksum correto. A interface não corrige o checksum. Bom, algumas interfaces corrigem o checksum, como por exemplo o CAS e CATAG. Eles fazem o cálculo automaticamente e corrige já a identidade do arquivo. Beleza? Bom, a fonte de alimentação desse programador, ele é 12 volts, ok? A fonte de alimentação. Pode-se utilizar a bateria do carro ou pode-se utilizar uma fonte que forneça no mínimo até 2 amperes. Quanto maior a amperagem, melhor. Aqui nós citamos um exemplo, né? Uma fonte de computador até 10 amperes. Então eu quero mostrar para vocês aqui o programador ST10 e apresentar ele para você, para que você possa ver
esse programador além da foto? Bom, nós vamos começar com este modelo de programador, ok? Aqui nós temos a entrada do cabo, tá ok? De comunicação com um computador de saída USB, e aqui você tem o comunicador para leitura da central, ok? Com saída DB9. Além dessa caixinha, você tem o cabo que é utilizado para conexão, ok? Na central. Nós conectamos o cabo, ligamos e conectamos com o computador através do cabo USB, ok? E esta parte nós ligamos as alimentações positivas, negativas e a comunicação que é um bidirecional TX ou RX, transmissor e receptor utilizando o mesmo cabo, ok? Então esse é o ST10. É uma caixinha simples com um circuito eletrônico capaz de fazer a comunicação entre a central e o computador para que você possa fazer algumas alterações. Esse é o ST10. É utilizado também resistores para bootloader que possibilita a leitura do processador. Esses resistores, cada um tem um valor característico. E de acordo com cada processador, é utilizado um resistor para que haja a comunicação do programador para a central. Ok? Então, são resistores, tá? Nesse caso aqui, de 150 ohms, ok? Como você pode observar, o programador ST10, ele faz a comunicação da central com o computador. E essa junção é capaz de fazer com que haja a possibilidade de cópia do arquivo dentro do processador. Normalmente é utilizado para fazer clone de centrais. Isso mesmo, você quer tirar a gravação de uma central que foi danificada ou até mesmo que está com problema no arquivo devido à queda de tensão, picos de tensão. Isso faz com que haja uma perca da memória do processador. Até mesmo o arquivo perder as suas características e o carro perder o seu regime de funcionamento. Com esses problemas, é necessário fazer alguns procedimentos denominados como reset. O que é o reset? É um momento em que nós vamos até o arquivo e fazemos algumas alterações, zerando, ou seja, apagando aqueles dados que estão gravados dentro do arquivo que é lido através do programador. Então, nesse caso, nós fazemos uma leitura total do arquivo e o ST10 nos possibilita copiar esse arquivo e fazer não só o clone da central, como também reset no sistema em alguns endereços do arquivo, possibilitando ali a reestruturação do arquivo durante o processo de regime de funcionamento. São memórias que têm facilidade de perder a programação caso haja picos de tensão, quedas de tensão e até mesmo curtos circuitos no veículo. Nesse caso, nós aplicamos o programador ST10 para solucionar esses problemas. Ele não faz nenhum ajuste automático em arquivo. Ele só dá a possibilidade de copiar esses dados e de apagar bancos. Ou seja, sendo somente um leitor e gravador de arquivos. Vamos voltar aqui então para o slide e dar continuidade na aula através dos slides e por aí a sua mente vai se abrir para esse incrível programador. Vamos aqui comigo na tela. Bom, vamos citar aqui o conceito base para o entendimento do processador ST10. Como funciona, onde se aplica, possíveis problemas, como ler, como gravar. Bom, como funciona? O programador ST10 é uma interface de leitura e gravação de arquivos em formato hexadecimal.
possibilitando os seguintes procedimentos: clone do arquivo da central de injeção eletrônica, eliminação de banco de dados no arquivo de injeção. É necessário dominar o básico de informática para o uso da ferramenta, pois é necessário a instalação do software que possibilita configurar o programador para a leitura do arquivo. Onde ele se aplica? Aplica-se em reparação e programação de centrais de injeção eletrônica. Existem aplicações de outros programadores para leitura e gravação do arquivo, com o mesmo processador, como por exemplo KTAG, JLink, etc. Os possíveis problemas que nos levam a usar o programador ST10 nas centrais de injeção eletrônica. Bom, em 1989 no Brasil foi dado início aos sistemas de injeção eletrônica. Com essa tecnologia eletrônica comandando todo o sistema de injeção, foi necessário escrever um programa, um software, ou um arquivo para comandar os atuadores escravos através dos sinais de sensores instalados no motor. Para isso, usa-se uma memória no módulo de injeção capaz de dizer para o sistema o que ele deve fazer através de parâmetros pré-definidos no mapa de injeção eletrônica. O arquivo, no caso, citando um arquivo como exemplo. Cada processador possui uma arquitetura diferente com relação ao sistema do veículo. Sendo assim, durante o funcionamento dos veículos, ou até mesmo desligado, na partida ou na manutenção, podem ocorrer eventos que modificam na memória os arquivos, sendo necessário fazer o conhecido reset no mapa de injeção. Com isso, utilizamos o ST10 como outros programadores que vamos estudar no decorrer dessa matéria para trocar os arquivos da UCE. Bom, aqui nós vamos citar agora o último parágrafo. As centrais que têm processador ST têm facilmente sua programação corrompida, seja por mau aterramento, oscilação brusca na tensão da bateria, carga excessiva do alternador ou mesmo interferência no sistema de ignição. Contudo, essa programação pode ser corrigida, consertada, com uma simples reprogramação do processador com o arquivo original. Essa é uma central de injeção eletrônica. Esse é os cabos que vão conectados no pente da central, ok? Esse é o cabo de comunicação com a central através da linha K. E esses são os resistores utilizados para fazer o boot na central. Essa é uma central de injeção eletrônica e nela contém um processador ST. Com este programador, é possível fazer a leitura do arquivo que está no processador dessa central. Essa central é uma central de injeção eletrônica, ok? Aqui nós temos também uma 4AFB, que é muito comum aparecer com problemas de arquivo corrompido, ou até mesmo sendo necessária a troca da central, é possível fazer a troca também do arquivo para consertar a central, para fazer um clone da central. Como você pode ver, é uma central de injeção eletrônica. O processador ST10 tem uma abrangência muito grande nos veículos, principalmente da linha nacional, ok? Essa é uma central Magneti Marelli, ok? E também existem processadores ST10 nas centrais Bosch. Eu vou te mostrar aqui agora, por último, uma central de uma transmissão automatizada, conhecida como eMotion, ok? E também é possível fazer a reprogramação do arquivo contido dentro dessa central através do seu processador. Através da leitura do programador ST10, é possível fazer a cópia do arquivo que existe dentro da central. E com o programador de EPROM é possível ler a EPROM que está em modelo SOC 8 dentro da central para fazer alguns processos onde se corrompe o arquivo não só do processador, mas também da memória SOC 8 que está contida dentro da central. Após você conhecer alguns modelos de centrais que o programador ST10 e o seu processador ST está contido na central, vamos falar aqui agora um pouco mais do programador no slide. Agora que você entendeu o conceito básico desse programador e que já entendemos um pouco mais sobre a conexão dele com a central e com o computador,
nós vamos aqui agora ver como um exemplo como é que faz essa comunicação e como é que nós preparamos a central para essa leitura. Bom, para entender os programadores é necessário entender o processador ST10. Como ler e gravar os arquivos com ST10? Primeiro vamos analisar alguns dados no datasheet importantes para a compreensão do assunto. Antes vamos mostrar aqui um modelo de central que utiliza processador ST10 e a forma como vamos ligar o boot na placa para fazer a leitura e a gravação do arquivo em formato hexadecimal. Ok? Aqui nós temos algum exemplo, né? ME, Motronic Electronic, tá? Aqui 762, tem um processador e aqui está as formas de ligação, a alimentação, positiva, negativa e a linha CAR, que é por onde é feita a comunicação com o processador. E os resistores aqui no caso, que utilizam resistores de 100 ohms, ok? R aqui é resistência, tá? Então 100 ohms, dois resistores de 100 ohms para fazer o bootloader, para preparar o processador para a leitura. E aqui nós temos com resistores de 1K, que já mudam os valores de resistência. Mas, porém, a forma de comunicação é a mesma. Aterramento, positivo 12 volts e a linha K. Aqui nós temos também agora na linha francesa um processador ST10, que também necessita de resistores de 6,8 de 6.800 ohms ou 6,8K para a leitura desse processador. Essa é a forma como você liga as centrais, ok? Eu decidi mostrar por foto porque é melhor a didática. Para entender o programador ST10 é necessário entender o processador. Nós vamos te mostrar agora, nesse slide, qual é a estrutura principal do processador ST10. Essa informação foi retirada do datasheet da família dos processadores ST10F2XX. Vamos conhecer aqui algumas características dos processadores ST10 através da sua folha de dados. Bom, você vai ver algumas informações em inglês, mas o que é mais importante aqui agora são as características que nos mostram aqui o tamanho da memória que nós lemos neste processador. Nós temos de 128 kilobytes de memória, temos 256 kilobytes de memória, temos 512, 768 e 832 kilobytes. Bom, ele tem uma informação principal que funciona em uma temperatura de menos 40 a 125 graus Celsius, uma frequência de 64 MHz, alimentação 5 volts, ok? E nós temos aqui os números que nós estamos habituados a ver nas centrais, que é os processadores ST10-252, ok? Que tem uma memória flash e uma memória RAM de 20 KB. Aqui o ST10-251, que contém também a mesma informação de 128 KB e a memória RAM tem 12 KB. Bom, tem 100 pinos, os programadores ST10-252 e 251 tem 100 pinos, que quer dizer 100 pin, quer dizer a quantidade de pinos que o processador tem. E assim sucessivamente. Os processadores de 144 pinos são o 271, 272, 273, 275 e 276. E cada um com as suas respectivas memórias, tanto a memória flash como a memória RAM. E o ST10F296 com 832 KB na memória flash e 68 KB na memória RAM. Bom, esse tem 208 pinos. O que eu quero te dizer? Que cada processador contém uma estrutura e que de acordo com essa estrutura nós vamos preparar cada um de acordo com o seu modelo de boot para a leitura, ok? Aqui nós entendemos então que cada processador tem um tamanho específico de memória e que, de acordo com o tamanho de cada memória, são necessários apagar os bancos de 1 a 3 ou de 1 a 2. Isso depende da capacidade de memória de cada processador. Vamos para o próximo slide. Que nesse próximo slide nós vamos tratar o software. Este programador contém um software, ok? Que vai fazer com que nós possamos interagir com o arquivo, lendo os bancos, gravando os bancos
apagando bancos ou gravando todos os bancos. Aqui você tem o software sendo aberto para você. De preferência, sempre usar, tá, ele em inglês. Entretanto, você pode também utilizar em português, mas o mais indicado é em inglês. Bom, aqui em cima nós temos a identificação ST10. Aqui nós temos algumas informações, tá? File, configuração, dump, about, sobre, tá? Configurações básicas, mas o que mais nós vamos fazer aqui é utilizar essa parte onde nós preparamos não só a leitura, mas como a gravação. Nós temos aqui em Target a identificação do processador, CPU, tá? ST10F296, a frequência desse processador e, né, a linha de comunicação, que é a K-Line, protocolo bidirecional. A identificação do processador está em Target. Bom, File Program é onde você seleciona o arquivo para a gravação. Aqui nós temos o status, que diz como está a comunicação com a porta USB, e aqui como está a comunicação com o programador ST10. Set port, você seleciona a velocidade, tá, da porta, e reload monitor é reiniciar o programador, ou seja, a comunicação com o software. Aqui nós temos os procedimentos de operação nas memórias flash, blank check, erase flash, dump, tá ok? São os principais que nós vamos utilizar, tá? Aqui nós temos na tela branca a inicialização do ST10 com o status de comunicação, ok? Ok para porta com, de comunicação da interface com o computador, e ok para o programador. Ou seja, isso significa que está tudo preparado para que nós possamos utilizar agora a caixa de diálogo com o software, ok? Com o programa. Aqui vai ser as configurações básicas que nós vamos utilizar. Já aqui, né, nessa primeira tela nós temos o processo de comunicação com o computador e a interface, no caso, versus, né, o PC. E aqui já nessa segunda tela nós temos a parte onde nós carregamos o arquivo, ou seja, onde nós selecionamos os arquivos. E, consequentemente, quando é carregado o arquivo, tá, onde foi salvo o arquivo, digamos então que você tem um arquivo de um banco de dados que você recebeu de alguém e que você vai iniciar o processo. Então, nesse caso, você precisa selecionar o arquivo para colocar dentro da central. É através dessa janela, aonde nós selecionamos o arquivo, selecionamos o banco que nós queremos que seja gravado, são os bancos que são liberados após a seleção do arquivo, depende de qual o tamanho da memória, quanto maior a memória, maior o número de bancos, ok? Aqui está, né, o tamanho da memória, tá? Os bancos das memórias, todos selecionados, e logo após nós temos a opção de selecionar todos os bancos ou de limpar todos os bancos, tá ok? Banco 1, 2, 3, nós vamos ver todo esse processo quando a gente ver o processo de gravação, que já é na parte de programadores automotivos avançado. Esse é o processo de seleção que eu estava mencionando aqui. Digamos que eu quis selecionar na minha pasta salvo lá na área de trabalho, né, da pasta Fiat 4AFB. Seleciono e abro. Aqui na janela em abrir, a partir daí tem o processo de reconhecimento dos arquivos. Ou seja, reconheceu, né, a interface na COM4, foi selecionada a velocidade em baldes, tá, de 57.600 baldes, é a velocidade entre o comunicador, programador ST10 e o processador, tá? E o computador, essa velocidade tem que estar emparelhada. Carregou, os bancos foram selecionados, são 6 bancos, contando ao total 7, ok? Tudo ok para iniciar o processo de gravação. A partir do momento que eu tenho toda essa mensagem aqui em verde, eu vou e coloco agora em programar, ou seja, programar e verificar. Ok? E a função alterase apagada. O que quer dizer esse alterase? Ele vai escrever o que tem que escrever na memória, apagando o que está na memória. Ou seja, ele escreve apagando. É como se ao mesmo tempo que ele escreve, ele já vem com uma borracha apagando e escrevendo por cima. Então você tem que estar com essa função ativada. A alterase, ele vai escrever por cima do arquivo que está gravado. Então, nesse processo ocorreu o reconhecimento.
Aqui já neste processo, iniciou-se o processo de gravação, que demora algum tempo. Logo após aparece Program Flash Memory, que quer dizer que a memória flash foi programada e nós temos a finalização da gravação do arquivo. Ok? Isso significa que tudo correu bem. Esse é o momento em que você concluiu o processo de gravação. E o processo de leitura também seria nesse mesmo raciocínio. Entretanto, você define se o processo vai ser de leitura ou gravação. Isso depende do problema que você encontra no processador. Vamos então para a continuação do slide. Aqui nós finalizamos o processo de gravação. Então, nós vimos que é possível ler e gravar com o programador ST10. Bom, nós temos várias aplicações do programador ST10. Na linha Fiat são diversas centrais. Aqui são algumas informações que você vai ler na apostila e vai tratar a informação de acordo com a atenção merecida. Você vai fazer um resumo do que você entendeu do processador ST10 e vai dizer para mim não só do processador ST10, mas esclarecer quais são os meios para que seja feita a leitura e gravação e quais são os tipos de serviços que é possível fazer com ST10. Através dessa explicação que você vai nos dar num relatório com o seu nome enviado no grupo de WhatsApp ou no particular do professor, ou até mesmo por e-mail, e nós vamos estar avaliando o seu desempenho e o aprendizado dessa aula. Então, vamos aqui agora dar continuidade nesse slide. Você está vendo que eu citei aqui, né, alguns sistemas na linha Fiat, Peugeot e Citroën, né, Ford, Renault, e a partir dessas informações que você vai fazer a leitura na apostila e vai nos dizer o que você entendeu. Aqui nesse caso, nós temos alguns procedimentos. Na linha Fiat 4SF, SD e 4SGF, ao realizar um telecarregamento em centrais Fiat Magnete Marelli, as mencionadas, devemos regravar todos os bancos com um arquivo da mesma numeração, tamanho e aplicação. Após feito o telecarregamento, devemos resetar o banco 1 e 2 para que a ECU se torne virgem novamente e assim podemos reaproveitá-la. Ao ligarmos a chave, a ECU se programa automaticamente com a Body Computer. Ele está dizendo que após o reset nos bancos 1 e 2, nós temos a central virgem para o funcionamento. Bom, você já imaginou apagar informações que deveriam estar lá na central e ela voltar a funcionar novamente? Isso é porque são informações de injeção que podem ser apagadas, ou seja, são memórias pré-adaptativas, ou seja, são memórias que podem ser removidas de parâmetros autoadaptativos, ok? E esses parâmetros podem ser resetados. Isso quer dizer que toda aquela estratégia de funcionamento que a central adotou de acordo com o padrão de cada funcionamento do veículo pode ser removido e assim a central buscar novos parâmetros para buscar suas referências de funcionamento para o melhor gerenciamento eletrônico do motor. Na linha Peugeot e Citroën, ao realizarmos o telecarregamento em centrais Fiat, Magnete Marelli, 6LPA, PB, 6LPC, 6LP1, entre outros, devemos regravar todos os bancos, com um arquivo da mesma numeração, tamanho e aplicação. Uma dica importante é, antes de realizar a gravação, fazer uma leitura do banco 1, 2 e 3 e salvá-lo. Estes bancos são os responsáveis pelo imobilizador, entre outras coisas. Ao ligarmos a chave, a ECU não se programa automaticamente com a Body Computer, sendo necessária a utilização do scanner original das montadoras, ou Lexia ou Proxia. Por isso, se torna interessante gravar estes bancos, 1, 2 e 3, antes de realizar o telecarregamento, pois, ao final, regravamos os 3 bancos do imobilizador e não necessitaremos necessariamente de outros equipamentos. O que está sendo passado aqui é que toda vez que você for fazer um procedimento em algumas centrais da linha Fiat que contém um processador específico ou da linha PSA, você precisa salvar o banco 1, 2 e 3. Primeiro, lendo esses bancos e salvando o arquivo original, para que depois você não precisa fazer um processo de adaptação e emparelhamento do arquivo com o sistema de imobilizador. Você salva essas informações
e joga ela depois de gravar o arquivo que você decidiu gravar sem os bancos 1, 2 e 3. Logo em seguida, você vai gravar o arquivo por cima do banco 1, 2 e 3 e assim o emparelhamento do imobilizador é feito novamente. Essa foi a informação que eu acabei de ler para você. Aqui então nós temos também uma breve orientação. Na linha GM, Fiat, Ford e Renault, outros sistemas que não são os acima citados, geralmente não têm os dados do imobilizador gravado no processador, e sim em memória SOIC. Ele está dizendo que informações do imobilizador em algum desses sistemas não estão no processador ST10, e sim na SOIC 8, numa memória separada do processador. Vamos voltar aqui então para o slide. Aqui está um exemplo que foi tirado do datasheet. Você pode ver um modelo de processador ST10F280, dois modelos de resistores utilizados para fazer o bootloader no processador e a partir daí a comunicação. Aqui nós temos informações, por exemplo, aqui do 280, que está aqui embaixo, de 208 pinos, tá ok? Ele tem uma memória de 512 kilobytes, uma memória RAM de 18 kilobytes, a frequência de 40 MHz, ok? Que é muito importante. Ele é BGA com alimentação 5 volts. Essas são as informações principais, e isso aqui é somente para efeito de conhecimento, para que você possa conhecer a estrutura do processador ST10. Nós vamos entender melhor quando nós fizermos esse processo de leitura e gravação e você acompanhar através de um tutorial que será apresentado no curso desses programadores. E com isso, essas informações se tornarão mais claras quando você tiver o conhecimento da eletrônica digital. E isso você com certeza vai ter no nosso treinamento. Aqui é para que você tenha uma ideia da quantidade de informações que é extraída do datasheet e que são informações importantes na hora de um diagnóstico preciso. Toda a estrutura do processador e suas principais informações agora na tela através desse slide com o processador ST10. E você pode ter certeza que essas informações você só vai ouvir aqui na Autolab, porque nós nos comprometemos a passar a informação concreta do processador para que haja uma melhor leitura. Então nós finalizamos aqui essa incrível aula do programador ST10, essa introdução, aonde você compreendeu como é feita a utilização da comunicação com a interface, o que é preciso no programador ST10, qual sistema operacional que é utilizado, você aprendeu como é feita a forma de boot, que é necessário utilizar resistores e que também são necessários a utilização de uma fonte de alimentação estável, de uma amperagem acima de 2 amperes. Você também entendeu que são necessários conhecer um pouco da estrutura do processador. Você também entendeu todo o processo de leitura e gravação e até mesmo alguns procedimentos que ocorrem nos arquivos para que haja o emparelhamento com o sistema de mobilizador. Bom, todas essas informações são de extrema utilidade. Não esqueça de responder o nosso questionário, a nossa avaliação, que você vai responder vendo esse vídeo. E por que nós fazemos isso? Para ter certeza que você está analisando o nosso conteúdo e não somente assistindo. Bom, pegue o papel e caneta e anote tudo isso que nós falamos aqui, pois será necessário ter todos esses conceitos em mente na hora de reparar uma central utilizando o processador ST10 para comunicar com a central através de uma linha de comunicação bidirecional TX e RX. Realmente isso são informações muito importantes. A partir daqui, você passa a entender agora como funciona o programador ST10 e quais são os tipos de serviço que você consegue prestar na sua oficina através dessa incrível ferramenta que tem muito a te ensinar sobre eletrônica analógica e digital, também protocolos de comunicação. Então, se você gostou deste super conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo e curtir este vídeo. E se você tem interesse ou quer saber mais sobre qualquer equipamento de diagnóstico e programação, deixe seus comentários aqui embaixo que nós vamos subir mais conteúdo. Wesley Góes, Autolab em Ação, te vejo no próximo vídeo.